Você já se perguntou por que aquele fundo imobiliário que parecia tão promissor, de repente começou a dar prejuízo? A verdade é que no mundo dos FIIs, o diabo mora nos detalhes. Muitos investidores, até mesmo os mais experientes, acabam caindo em armadilhas que não são óbvias à primeira vista. Hoje, nós vamos mergulhar fundo nesses mecanismos invisíveis e nos erros comuns que podem sabotar a sua carteira. Vou te mostrar como identificar os perigos antes que seja tarde demais. Fica comigo até o final, porque o que você vai aprender aqui pode ser a diferença entre o lucro e o prejuízo nos seus investimentos. Vamos começar com um dos riscos mais subestimados, a concentração de vencimento de contratos. Imagine um fundo de lajes corporativas que tem apenas 2 grandes imóveis. Um deles está alugado para uma única empresa gigante e o contrato de aluguel dela representa 60% da receita total do fundo. Parece ótimo, certo? Renda garantida. Mas e se esse contrato de 10 anos estiver prestes a vencer no ano que vem? É aqui que mora o perigo. Muitos investidores olham apenas o dividendo atual e a taxa de vacância, que hoje pode ser zero. Eles pensam, nossa, que fundo seguro, mas não percebem que uma bomba relógio está prestes a explodir. Se essa empresa decidir não renovar o aluguel, o fundo perde mais da metade da sua receita da noite para o dia. A vacância vai de 0 para 60% e o dividendo que você recebia despenca, o valor da cota no mercado desaba junto. O pior é que essa informação ela está lá, pública, no relatório gerencial do fundo. Mas quem para ler a seção de vencimento dos contratos? É um erro clássico. Focar no presente e ignorar o futuro. Por isso, a primeira lição é sempre verifique a diversificação dos seus inquilinos e, mais importante ainda, a distribuição dos vencimentos dos contratos. Se muitos contratos vencem na mesma época, especialmente os mais relevantes, acenda o sinal de alerta. Um fundo saudável tem vencimentos pulverizados ao longo de vários anos, o que dilui o risco. Agora vamos para o segundo ponto, que confunde muita gente. A diferença entre renda recorrente e renda extraordinária, sabe quando um fundo anuncia um dividendo gordo, muito acima da média do mercado? A primeira reação é correr para comprar, achando que descobriu a galinha dos ovos de ouro. Mas calma lá, nem toda renda é igual. A renda recorrente é aquela que vem do aluguel dos imóveis. Mês após mês, é o pão com manteiga do fundo, a base previsível do seu dividendo. Já a renda extraordinária é um evento único. Pode ser a venda de um imóvel com lucro, o recebimento de uma multa por rescisão de contrato ou a correção de um aluguel antigo. O problema é que muitos fundos distribuem essa renda não recorrente, como se fosse um dividendo normal. O investidor desatento vê aquele valor alto, projeta ele para os próximos 12 meses e conclui que o fundo tem um dividend yield espetacular. Ele compra a cota no topo, animado com a renda extra, mas no mês seguinte o dividendo volta ao normal, ou seja, cai drasticamente, a decepção é grande e o mercado, que não é bobo, ajusta o preço da cota para baixo. Você acaba pagando caro por um evento que não vai se repetir. Por isso, quando vi um dividendo muito fora da curva, investigue, leia o relatório gerencial e veja de onde veio aquele dinheiro. Foi do aluguel, a renda recorrente? Ótimo. Foi da venda de um ativo? Entenda que aquilo é um bônus, não a regra. Separar o joio do trigo, ou seja, a renda recorrente da extraordinária, é fundamental para não cair em ciladas. Agora, vamos entrar num terreno um pouco mais técnico, mais crucial para quem investe em fundos de papel. A reprecificação dos spreads de crédito. Parece complicado, mas vou simplificar. Fundos de papel ou fundos de recebíveis não investem em tijolos, mas em dívidas do setor imobiliário. Os famosos CRIs ou certificados de recebíveis imobiliários, basicamente eles emprestam dinheiro para empresas do setor e recebem juros por isso. A rentabilidade desses CRIs é geralmente atrelada a um índice, como o IPCAN, mais uma taxa de juros, que é o spread de crédito. Esse spread é o prêmio que o fundo recebe pelo risco de emprestar o dinheiro. O que acontece é que esse prêmio de risco não é fixo. Ele muda de acordo com as condições da economia. Quando a economia vai bem e o risco de calote é baixo, os spreads diminuem.
Quando a economia piora e o risco de as empresas não pagarem suas dívidas aumenta, os investidores exigem um prêmio maior e os spreads sobem. É aí que o mecanismo invisível entra em ação. Imagine que um fundo comprou um monte de CRIs quando os spreads estavam baixos. Se de repente o mercado começa a exigir spreads mais altos para novos CRIs com o mesmo nível de risco, o que acontece com os CRIs antigos que o fundo já tem na carteira? Eles perdem valor. É a chamada marcação a mercado. Ninguém vai querer pagar o preço cheio por um título que rende menos do que um título novo e com o mesmo risco. Essa desvalorização dos ativos na carteira do fundo se reflete diretamente no valor patrimonial da cota. Você pode ver o valor da sua cota caindo, mesmo que o fundo não tenha nenhum calote e continue recebendo os pagamentos em dia. O gestor pode até ser excelente, mas ele não controla o humor do mercado de crédito. Muitos investidores não entendem essa dinâmica. Eles veem a cota caindo e entram em pânico, achando que o fundo está quebrando, quando na verdade é apenas um ajuste de preços do mercado. Por outro lado, o momento em que os spreads estão altos pode ser uma ótima oportunidade para o gestor comprar novos CRIs com rentabilidade excelente, que vão turbinar os dividendos futuros. Entender essa dinâmica de reprecificação dos spreads te ajuda a navegar melhor pelas altas e baixas dos fundos de papel, evitando vender na baixa por pânico e talvez até aproveitando para comprar em momentos de oportunidade. Então vamos recapitular as 3 armadilhas que vimos hoje. Primeiro, o risco escondido na concentração de vencimento de contratos. Não olhe só a foto do momento. Analise o filme completo e verifique quando os principais contratos de aluguel do fundo irão vencer. Segundo, a ilusão da renda extraordinária. Diferencie o que é receita recorrente e o que é um evento único para não pagar caro por um dividendo que não vai se sustentar. E terceiro, a dinâmica da reprecificação dos spreads de crédito nos fundos de papel. Entenda que o valor da cota pode flutuar por causa da marcação a mercado, e que isso não significa necessariamente que o fundo vai mal. Investir em fundos imobiliários pode ser uma excelente forma de gerar renda passiva, mas exige diligência. Não basta olhar o dividend yield e o preço sobre valor patrimonial. É preciso ir além, ler os relatórios gerenciais e entender os mecanismos que operam por baixo dos panos. O conhecimento que você adquiriu hoje te coloca muitos passos à frente da maioria dos investidores. Use essas ferramentas para analisar seus fundos atuais e futuros com um olhar mais crítico e informado. Lembre-se, o objetivo não é acertar todas, mas sim evitar os erros que podem custar caro. Um investidor bem-sucedido é aquele que faz o dever de casa. Espero que este guia tenha clareado sua visão sobre os fundos imobiliários e te ajude a tomar decisões mais inteligentes. Se você gostou desse conteúdo e quer aprender mais sobre como investir com segurança e inteligência, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe seu like para eu saber que esse tipo de análise aprofundada te ajuda e comente aqui embaixo. Você já caiu em alguma dessas armadilhas? Qual outro tema sobre FIIs você gostaria que eu abordasse? A sua participação é muito importante. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Preciso ser honesto aqui, porque seria desonesto da minha parte construir um argumento só num sentido. Fundos imobiliários continuam sendo instrumentos legítimos e inteligentes dentro de uma estratégia bem montada. Para quem já tem patrimônio consolidado, busca previsibilidade de renda e quer reduzir a exposição à volatilidade de outros ativos, eles funcionam muito bem. O problema nunca foi o ativo em si. O problema é entrar nele sem entender os mecanismos que controlam o que ele entrega e confundir facilidade de compra com simplicidade de análise. Então, e o que fazer na prática a partir de agora? Primeiro, antes de comprar qualquer cota, abra o último informe mensal do fundo. Não o resumo que aparece nos agregadores. O informe completo, publicado pelo gestor. Procure a tabela de contratos e identifique a concentração de vencimentos. Se uma parcela relevante dos contratos vencer nos próximos 18 a 24 meses, esse fundo carrega um risco que o preço atual pode não estar refletindo ainda. Não significa que você não deve comprar. Significa que você precisa saber o que está comprando. Segundo, compare os últimos 12 meses de dividendo distribuído.
Não olhe só o número do mês atual. Se houver picos isolados seguidos de queda, investigue antes de tomar qualquer decisão. A resposta está no informe. Se o pico veio de receita não recorrente, desconsidere esse número na sua análise de rendimento. Calcule o yield sobre a média dos meses normais, excluindo os eventos pontuais. Esse número é o yield real que o fundo entrega na sua operação cotidiana. Terceiro, para os fundos de papel, leve o contexto macroeconômico em consideração antes de acumular a posição. Se você está num ciclo de alta de juros, com crédito se estreitando, os spreads dos novos títulos estão subindo e os títulos antigos dos fundos estão sofrendo reprecificação. Não é o melhor momento para concentrar aporte. O melhor ponto de entrada costuma ser exatamente quando o mercado está pessimista com o crédito, quando as cotas estão mais baratas e os novos títulos que o fundo vai comprar carregarão spreads maiores, melhorando o rendimento futuro de toda a carteira. Quarto, e esse é o ponto que resume tudo que eu falei hoje: separe o preço da cota do valor do dividendo na sua tomada de decisão. São duas variáveis que se relacionam, mas não são a mesma coisa. Um dividendo alto com cota cara pode ser pior do que um dividendo menor com cota barata, dependendo do momento do ciclo. O yield que realmente importa não é o que o fundo pagou no mês passado, é o que ele vai pagar consistentemente nos próximos 12 meses, com base na receita recorrente real. E descobrir isso exige leitura de informe, não apenas olhar o número no aplicativo da corretora. No final, o erro fatal não é investir em fundos imobiliários. É investir acreditando que o trabalho termina quando você clica em comprar. O mercado imobiliário tem ciclos, os contratos têm prazos, o crédito tem ondas. E quem entende esses ciclos consegue entrar na hora certa, identificar os riscos que o mercado ainda não precificou e construir uma carteira que realmente entrega no longo prazo o que parece prometer no curto. Porque no final das contas não existe ativo completamente seguro. Existe ativo entendido e ativo não entendido. E o que separa quem cresce patrimônio de quem fica estagnado é exatamente essa diferença. Então, da próxima vez que você olhar para um fundo imobiliário com yield alto e sentir aquela atração, faça a pergunta que a maioria não faz. Esse rendimento vem de receita real recorrente e sustentável ou de um evento que já passou e não vai se repetir? Quando você souber responder isso com consistência, você vai investir de um jeito completamente diferente. Espero que tenham gostado. Quem ficou até aqui, comenta aqui embaixo. A gente se vê no próximo.